Olá, amigos internautas, empreendedores e executivos de negócios de todo o Brasil. Agora nós começamos o terceiro episódio do Ranking Cast, o novo podcast da Rank Digital, a nossa consultoria de marketing, vendas e tecnologia, que já é um grande sucesso e com muitos clientes. E no episódio de hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante com um amigo que é o Éder Miranda. Ele é sócio da Elfen Consultoria, contador, especialista tributário, enfim, muito conhecedor sobre legislação tributária. E nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, que é o planejamento patrimonial. Vocês já ouviram sobre isso? Éder, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? É um prazer falar com você. Amigo, igualmente. Antes de eu fazer a primeira pergunta aqui, que esse planejamento familiar é muito diferente do que todo mundo está acostumado, mas eu quero ler aqui o seu mini currículo, antes de você falar e nos explicar o que é isso, cara, porque é bem diferente do que os empresários, até mesmo a população leiga como eu, tá acostumado, né? Exatamente. Gente, vamos lá. O mini currículo rápido aqui do Éder. Ele tem uma carreira sólida como consultor de grandes corporações e hoje dedica seu tempo e toda a sua bagagem técnica a empoderar as famílias brasileiras e os pequenos empreendedores, mostrando que é possível pagar menos impostos e proteger o patrimônio, exatamente como fazem os grandes grupos empresariais e as multinacionais, os multimilionários. Éder Miranda, cara, explica pra gente o que é isso, qual é o trabalho que você vem desenvolvendo, esse lance de planejamento patrimonial de qualquer um, né? Não é só pra rico não, né? Não, Seja muito bem-vindo, Éder. Obrigado, Rodrigo. O planejamento patrimonial da família, né? Parece que é de comer ou de passar no cabelo, é um nome muito complexo, né? Mas vamos tentar simplificar isso aí. Para que se faz um planejamento do patrimônio? Quem faria o planejamento do patrimônio? Então vamos começar falando aqui da regra. A regra no Brasil é a seguinte. Sim. Quem falece e tem patrimônios tem que fazer inventário. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Perfeito. Precisa fazer inventário. E aí, o planejamento patrimonial vem para evitar este inventário. Né? De que forma? Hoje, então, quase que 100% dos cidadãos brasileiros possuem bens em seu próprio nome. Então, o apartamento que você tem está no seu nome, no seu CPF. Se a gente pegar a escritura do seu apartamento, está lá Rodrigo Duarte. Exatamente. Inclusive, eu tenho um apartamento com a minha esposa. Tá lá, Sim. O apartamento é meu e da Silvia, minha esposa. Exatamente. Não é de empresa alguma. Isso. Então, quase 100% dos brasileiros usam esse método de deixar os bens em seu próprio nome. Tá? E aí, o planejamento patrimonial vem para evitar que esse inventário seja feito. Porque no dia que você falecer, no dia que você não estiver mais aqui... Vai demorar. Calma, se Éder. Deus quiser. O seu apartamento, a escritura do seu apartamento que está no seu nome, no seu CPF, terá que ser transferido para os seus filhos. Perfeito. Né? Então, quando se faz essa migração, essa transferência, você não imagina o trabalho que dá para mudar a escritura, né, de bens, de apartamentos, de casas, de terrenos, de fazendas, em processos de inventário, quando a pessoa falece. Né? Além de ser trabalhoso, o custo é muito alto. Então, quem já passou aqui por inventário, né? Quase todo mundo passou por isso. Né? Se não passou, aconteceu na família, ou com avô e mãe, Sim. Tio e primo. Sim. Todo mundo passou por isso. Todo mundo, né? Todo mundo passa por isso. E aí, além desse trabalho que se tem de mudar essa escritura do imóvel que está no nome da pessoa, tem um custo muito alto. E aí foi onde nasceu essa minha vontade de disseminar isso para todos os cidadãos brasileiros. Né? O que acontece? Grandes corporações, grandes famílias muito afortunadas, evitam o pagamento deste custo alto, deste imposto, porque elas fazem planejamento. Né? Então, o planejamento patrimonial ele vem para evitar que este inventário seja feito, transferir o apartamento do seu nome para o seu filho e evitar que seja pago um custo muito alto.
né, de impostos, custos com advogado, custos com cartórios, ao transferir esse apartamento do seu nome para o seu filho. Seus filhos. Seus filhos, a maioria é filhos, mas É. pode ser outros herdeiros, Sim. sobrinhos, primos, etc. Né? Então, planejamento patrimonial vem para evitar tudo isso. E aí, e o que tem que acontecer, então, para evitar tudo isso? Então, por exemplo, vamos me usar. Use-me e abuse-me. Eu e a Silvia, minha esposa, nós temos um apartamento e nós temos uma filha. Eu tenho a Giovana e tenho a Manuela. A Giovana é minha filha, só que não do meu casamento com a Silvia. Certo. E eu tenho a Manuela, que é minha filha, com a Silvia. Certo. Então, se eu vier a morrer, aí a minha parte vai para as minhas filhas. Vai para as duas. E aí elas têm que pagar o imposto para fazer esse trabalho. Que é caríssimo. Que é caríssimo. Exatamente. Tá, então como que a gente evitaria isso, eu e a Silvia? E Por aí, exemplo. Sim. Como que a gente faz, então, um planejamento? A gente deixa de ter os bens em seu próprio nome e os bens passam a pertencer a uma empresa que se chama holding familiar. Com o CNPJ. Com o CNPJ. Então, se a gente for ler a escritura, se a gente pegar a escritura do seu apartamento, hoje está lá, Rodrigo Duarte e a sua esposa, proprietários daquele apartamento. Sim. Ao fazer o planejamento, e a gente vai pegar a escritura e vai ler, não está lá mais Rodrigo Duarte, mas está lá assim, ó, Duarte Participações Limitada. Ah, eu vou ter que abrir uma empresa, então. Isso. Legal. Então, quem passará a ser o dono desse apartamento? A empresa Duarte Participações Limitada. Certo? E aí, se eu vier a morrer, o apartamento continua no nome da empresa. Sim, você não tem patrimônio mais nenhum em seu nome. O patrimônio que você possui hoje está no nome da empresa Duarte Participações Limitada. Mas daí, se eu morrer, quem que vai assumir a empresa? Aí as minhas filhas assumem a empresa. A gente fala que no planejamento a gente cria um gatilho. Então, automaticamente, quando você falece, automaticamente essa empresa passa a pertencer aos filhos. Cara, que interessante isso. É muito interessante. E aí, não pagaremos imposto, porque o apartamento, por exemplo, continuará no nome da empresa. Ele jamais sairá do nome da empresa. Então, passará para o filho, continua no nome da empresa. Passará para o neto, continua no nome da empresa. Para o bisneto, continua no nome da empresa. E assim por diante. A empresa que vai passando... É isso. Então, a empresa tem vida eterna. Então, a gente costuma dizer o seguinte, não faz sentido algum a gente ter um apartamento, ter uma casa, um terreno que vai durar pela vida toda, 100 anos, 200 anos, 300 anos, e isso está no nome de uma pessoa que falece. Porque quando falece, esse bem ele tem que passar por nome da outra pessoa, que por sua vez passa por nome do neto e pro bisneto. E ao ficar no nome da empresa, pronto, ele fica ali eternamente. Que interessante, rapaz. Então, vamos imaginar uma família. Porque acontece, eu tenho amigos, um casal que tem lá sua casa, um apartamento, e de repente começam a comprar outros imóveis para investimento. Sim. Ou um terreno, ou um outro apartamento, sei lá. E de repente o casal tem lá 2, 3 filhos e 4 imóveis. Um onde ele mora e 3 alugados, por exemplo. É muito comum isso, né? Sim, é muito comum. Então, nesse caso, o casal poderia ter uma empresa e passar todos os bens para essa empresa. Carro também entra no Tudo. Carro, apartamento, terreno, helicóptero, avião. Mas daí é só rico. Nós e o Giovan, meu diretor aqui, não. A gente é só apartamento e no máximo um carrinho que a gente tem. Hoje, os multimilionários têm tudo perfeito. dessa empresa, né? Mas o que eu quero dizer é que qualquer coisa você pode colocar em nome dessa empresa. Tem uma coisa interessante, Rodrigo, que muita gente não sabe. Por exemplo, investimentos ou ações. Ações da Petrobras que você compra para investir, ações da Vale. Se acontecer da pessoa que tem ações, se essa pessoa falecer, sabe o que acontece? Essa ação, ela é liquidada, ela fica bloqueada. Por exemplo, você tem lá 50 mil reais em ações. Perfeito. Se acontecer de você falecer, o seu filho não pode ir lá e pegar aquela ação. Pegar aquele 50 lá. Está bloqueado. Fica bloqueado até sair o inventário. E no dia que sai o inventário, aquela ação ela é liquidada naquele dia. Ou seja, se aquela ação naquele dia não for um momento propício, bom para vender, não importa, ela vai ser liquidada naquele dia. E ao liquidar ainda tem que pagar mais imposto ainda. Então ela é liquidada e depois o seu filho pega o valor líquido ali, daquilo ali. Então aqueles 50 mil pode virar 38. Pode virar 30, vai ter um imposto lá que vai ter que pagar. Exatamente. E se tiver no nome da holding... tiver no nome da empresa, fica lá eternamente. Continua lá, rendendo normalmente. A única coisa que vai acontecer é que a administração daquela empresa
já não é mais sua. A administração daquela empresa passará a ser das suas filhas. Por exemplo, dos filhos do cara que faleceu. Do cara que faleceu. Que interessante isso, Éder. Exatamente. Aprendendo coisa nova contigo aqui. E rapaz, se você com toda essa mineiriço, essa inteligência que você tem, cara, como que surgiu essa ideia de trabalhar com isso? Porque você tem uma carreira, né? Como contador, você tem a sua empresa, né? Seu escritório, você tem todo um conhecimento tributário também, mas como surgiu essa ideia de movimentar esse trabalho né, patrimonial, aí do planejamento patrimonial? Como que surgiu isso para você? Boa pergunta. Eu já venho trabalhando há vários anos com grandes corporações, com grandes empresas e realizando planejamento para essas empresas. Então, ao longo desse ano, dessa vida aí, né, que são vários anos aí trabalhando, eu ajudei muitas empresas a economizar impostos. Perfeito. Seja impostos estaduais, impostos federais. E aí, um belo dia, uma família aí, uma grande família aí da minha região. Você é de onde? Você mora onde? Sou de Uberlândia. Uberlândia, o Triângulo Mineiro. Então, uma família milionária de Uberlândia. Uma grande família da região. Me chamou e me pediu, olha, Éder, eu quero fazer o planejamento do meu patrimônio e eu quero pagar menos imposto ao transferir para meus filhos. Você faz isso para mim? Eu falei, faço. E nesse momento você não tinha esse conhecimento? Eu não tinha esse conhecimento aprofundado. Perfeito. Né? Eu tinha o conhecimento de legislações tributárias, de reduções de impostos, etc. E aí eu me deparei com um assunto um pouco diferente do que eu vinha já trabalhando. E eu resolvi estudar. Falei, vamos estudar então essa coisa. Legal. Né? E aí, nos meus momentos de estudo, eu percebi que muito pouca gente conhecia sobre isso. Isso não se fala nas faculdades. Não se forma advogados com essa informação. Não se forma contadores com essa informação. É muita na prática. E aí, fui estudando, né? E consegui, e aí levantei as informações e consegui fazer o planejamento para essa família. E economizamos aí cerca de uns 9 milhões em impostos. 9 milhões de economia. O que iria para o leão, você conseguiu economizar. Que interessante. E aí você começou a se aprofundar. Daí eu comecei a me aprofundar. Eu falei, gente, nós precisamos levar essa informação para todos. Para o cidadão brasileiro comum. Porque assim, independentemente se o cara tem um que nem eu só tenho um apartamento. Mas eu posso fazer isso com você, por exemplo. Sim. Então, um imóvel, um bem, um carro, um apartamento, independente da quantidade de bens. Qualquer pessoa pode fazer. Né? E hoje, se a gente for realizar alguns estudos, Rodrigo, a gente percebe que aquelas pessoas que têm mais condições de pagar impostos muito altos, aquelas grandes famílias afortunadas, elas de fato não pagam. Porque elas realizam, todas elas, 100% delas, realizam planejamento patrimonial da família. E aí, hoje, quem é que paga mais imposto? É o cidadão brasileiro comum. O cidadão comum, nós. Cidadão comum, exatamente. Porque os multimilionários não pagam esses impostos absurdos. Apesar de terem uma renda maior do que o cidadão comum, pagam menos impostos. Menos impostos. Então, assim, se a gente for pensar, menos impostos, mas um percentual menor. Um percentual menor, exatamente. Não uma quantidade. Muito bem colocado. Né? Ué, eu tava pensando aqui, deixa eu fazer outra pergunta para você. Então vamos lá, voltando àquele cenário. Eu tenho o meu apartamento, aí eu monto minha empresa junto com a minha esposa lá, o Rodrigo Duarte Participações Limitada. E coloco o apartamento no nome da empresa. Certo, beleza. Okay. E se eu quiser vender o apartamento? Como que funciona isso? Excelente pergunta. Muita gente acha que ao fazer isso... Não morri ainda. Eu sei, quando eu morrer, o apartamento continua no nome da empresa e a minha participação na empresa vai para as minhas filhas. Sim. Mas se nesse meio do caminho eu não morri ainda e desejo vender o apartamento, como funciona? Exatamente. Muito boa pergunta. Neste sistema, a gente consegue criar algumas regras, várias regras, na verdade, de forma que a pessoa que tem a chave daquele cofre, que tem a chave daquela empresa, que no caso é você, o administrador daquela empresa, ele consiga fazer qualquer coisa. Então, se você quiser dispor do seu apartamento, você pode. Se você quiser doar esse apartamento para outra pessoa, você pode. Se você quiser vender esse apartamento, você pode. Mesmo ele estando nessa empresa. É que a empresa... Você tem todo o controle. Diferente, por exemplo, de uma doação em usufruto. Você já ouviu falar nisso, com certeza. Já.
né? Então, muitas vezes, o pai ou a mãe, na ânsia de querer ajudar o filho, vai lá e faz a doação e usufruto. Pega o apartamento e fala, eu já estou mais idoso, eu vou fazer a doação para o meu filho. Para lá na frente, quando eu falecer, meu filho não precisa mais fazer inventário. Né? Perfeito. O pior erro da pessoa é fazer isso. Porque quando ela faz a doação e usufruto, o imóvel já não é mais dela. Acabou. Então, se você fizer uma doação e usufruto e lá na frente você precisar vendê-lo, por exemplo, um caso de doença, por exemplo, você não consegue, o apartamento não é mais seu. O apartamento já passou a ser das suas filhas. E aí, para isso, você tem que ir lá e falar, ô filha, eu estou precisando vender o apartamento, você me devolve ele? Você tem que falar assim. Aí você vai virar para mim e falar assim, ó, minhas filhas é muito tranquila. Não, minha filha é lógico que vai fazer, é lógico que vai mas mesmo. Mas chega lá na frente e vai saber, né? Não, mas é lógico que vai fazer. Ela pode sim fazer, ó, eu adoro meu pai, eu amo meu pai, eu vou fazer. Mas sabe qual que é o problema? E se essa sua filha casar? Aí tem um maridão dela. Você sabia que quando você doa pra ela e se a sua filha casar, você vai precisar pedir a anuência do genro? Vai ter que pedir a anuência do genro. Entendi, perfeito. Uhum. E aí, de repente, o genro chega e fala assim, não, eu não vou assinar nada, não. Não vou assinar. Ainda mais, talvez, né, os dois estejam com algum problema, né, no casamento, etc. E aí repercute. Aí, nós já tivemos casos de famílias assim, que fizeram a doação para os filhos e de terrenos, lá na frente recebeu uma proposta muito boa no terreno de uma incorporadora. Rapaz. Para incorporar o terreno, sei lá, valia $1 milhão na época. Incorporando ia virar 5 milhões. Ah, rapaz, eu não conseguiu vender. E aí o pai e a mãe chegou pros filhos e falaram, gente, eu recebi uma proposta muito boa, me devolve aqui o terreno que eu doei para vocês, que lá na frente eu faço a doação de novo dos apartamentos que forem feitos. Beleza, os filhos concordaram, mas tinha um genro problemático. Não quis assinar. Tinha um mala ali, genro mala. Um genro problemático. Rapaz. E aí você vai me falar, mas bem doação não entra na comunhão do casamento. Você doou para sua filha, né? E o seu genro não tem direito. Realmente, se for comunhão parcial, não tem. Mas a hora que você vai no cartório para falar assim, cartório, muda o bem da minha filha para mim de volta, o cartório vai ver e falar, eles são casados em comunhão parcial, né? Tá, eu mudo. Pega a anuência do genro para mim. Aí você vai falar pro tabelião, mas bens aqui em doação não entra. Não, eu sei que não entra, mas existe um dispositivo lá no Superior Tribunal que falou pra gente pedir anuência. Vai lá e pega a anuência que eu faço. Isso mesmo assim, vamos supor, pegando o exemplo do terreno aí. A senhora é dona do terreno e ela faz a doação pra filha dela. Certo. Só que a filha dela vai casar depois disso. Com esse genro mala aí. Depois. Certo. Então, vamos supor, ela doou em 2010, mas a filha casou em 2015. Aí, em 2018, ela quis vender o terreno. Mesmo assim, precisa da anuência do genro? Precisa da anuência. Mesmo ele casando depois da... É porque, lá no dispositivo, no Código Civil, fala o seguinte, mesmo que o bem ele tenha entrado antes, pode ser que aquele apartamento que você doou para a filha, ou ele gere, por exemplo, aluguel. E aí, o terreno não faz parte da comunhão do casamento, mas o aluguel que é gerado pelo terreno faz. Faz. E aí, se vender o terreno, fica sem aluguel, que por sua vez diminui a renda da família. E aí, lá no dispositivo, no Código Civil, fala que quando se trata disso, precisa-se da anuência do... Entendi. Aí é uma burocracia danada que as pessoas não têm conhecimento. Não tem conhecimento. Sim. Então, se essa senhora dona do terreno, lá atrás, tivesse montado a empresa dela, holding, né, com o CNPJ. Exatamente. E o cujo terreno estivesse no nome da empresa, ela não teria problema nenhum. Não teria. Ela venderia o terreno normalmente. O que ela iria fazer para a filha? Ela não iria doar o terreno direto. O terreno está no nome da empresa, então a senhora não tem mais terreno. O que ela tem agora? As cotas da empresa. Sim. Então o que ela faz? Ela doa para a filha as cotas da empresa. Certo? Aí você vai me falar assim, mas as cotas não é a mesma coisa? O genro, ao receber as cotas, você também fala, não, é diferente. Porque diferente do primeiro caso, o primeiro caso é bens imóveis. Esse segundo caso é cotas da empresa. E aí a sua filha tem as cotas da empresa, que por sua vez é a dona daquele terreno, mas ao fazer essas cotas, a gente cria uma série de regras lá dentro, e a gente fala assim, olha filha, você está recebendo essas cotas, mas essas cotas não comunicam com o seu regime de casamento, independente do regime que você fizer. Rapaz. A gente coloca lá dentro. E aí o genro mala se ferra. Se ferrou. Brincadeiras à parte. Gente, olha só.
Eu estou recebendo uma aula aqui de um assunto que é muito comum para todos nós, até mesmo você, empresário que está nos assistindo, você que tem a sua franquia, você que tem o seu comércio, você que tem o seu escritório, você médico, advogado que está nos assistindo agora, tem que procurar fazer esse planejamento familiar, que o planejamento patrimonial com o Éder Miranda, porque vai solucionar muitos problemas lá no futuro, né, Éder? É lá no futuro. Ô, Éder, outra coisa, voltando a falar aqui da empresa. Então, se aquela senhora tivesse a empresa, ela monta a empresa dela e coloca o terreno lá no nome da empresa. Mas Certo. aí ela tendo a empresa, ela vai ter gastos também. Ela vai ter que ter um Certo. contador, vai ter que Sim, abrir empresa, vai ter que pagar sim. imposto. Como que Sim, funciona isso? Então, suponhamos que ela tem o terreno lá há 20 anos. Então, ao longo desses 20 anos, e ela tem a empresa que é a dona do terreno. Uhum. Então, quais são os custos que ela vai ter com essa empresa holding que você sugere? Legal. Essa empresa, eu até não mencionei antes, é uma empresa que não faz nada. Ela simplesmente é dona do patrimônio, certo? Então, já que essa empresa não faz nada, ela não tem movimentação, por sua vez, não tem imposto a ser pago. Então, quando a empresa vende, opera, aí sim existe impostos a serem pagos sobre essa movimentação. Sim. Já que essa empresa não faz nada, não tem imposto Não algum tem imposto. a ser pago. O que se precisa fazer é uma mínima manutenção muito pequena para essa empresa se manter funcionando, vamos dizer assim. Né? Ela não faz nada, mas precisa se manter viva, né? Vamos dizer assim. E essa mínima movimentação, depois de todo o sistema montado, qualquer pessoa, qualquer contador que não tenha tanta experiência com isso pode fazer. Então, eu estou para te falar que o custo de manutenção de uma empresa dessa é cerca de 100 ou menos de R$100 mês, por exemplo. Mês, por exemplo. Então é um custo baixíssimo. É um custo baixíssimo em vista do enorme benefício que você vai ter, né? Lá ao na longo frente, dos anos. Ao longo dos anos. Então, essa empresa que a gente abre, ou a gente mesmo que monta esse sistema, a gente pode administrá-lo, ou ela pode passar por um contador de confiança, por exemplo, e o contador de confiança dá seguimento na manutenção aí dessa empresa, que é muito pequena, muito simples. E quem tem interesse assistindo o nosso podcast aqui, com toda a sua simpatia, toda a sua mineirês lá de Uberlândia, e de repente o nosso internauta, o nosso telespectador tem interesse em montar a sua empresa para fazer todo esse trabalho que você explicou. Como que funciona? Uhum. Quem que ele tem que entrar em contato? Como que funciona para abrir a empresa? E depois que é aberta a empresa, como funciona para passar, né, os seus bens para o nome da empresa? Explica a parte prática aí que todo mundo quer saber também. Vamos lá. Para a gente montar esse sistema, primeiramente a gente precisa entender a família, entender a dinâmica da família, entender os bens que essa família possui, entender os herdeiros, os possíveis herdeiros, se tem herdeiros fora do casamento, se não tem. Então é uma série de estudos aí que a gente precisa fazer para que esse sistema seja 100% legal e dentro de toda a estrutura jurídica aí. Então, é uma entrevista que a gente precisa fazer com a família, com o proprietário do imóvel, para a gente entender e aí sim montar este sistema. E essa entrevista a gente chama aqui de sessão de viabilidade, que é a viabilidade do sistema. Que é o primeiro passo. É o primeiro passo. Certo. Tá? Então, a gente faz uma consulta, essa consulta pode ser presencial ou online, e a gente faz essa viabilidade. Então, eu vou entender a vida dessa pessoa. Um diagnóstico. E lá no final a gente fala, olha, você está apto ou não para montar o sistema. Tá? E a partir daí, se estiver apto, a gente monta a estrutura. É como se fosse uma planta. Uma planta baixa da casa. Sim. Antes de começar a construir a casa. A gente monta uma planta baixa, que a gente fala de croquis estrutural do planejamento, e a gente apresenta. Fala, olha, o seu planejamento, a sua hold vai funcionar dessa e dessa forma. Os custos serão esses, né? A gente monta tudo e apresenta. E a partir disso, sendo aprovado, aí sim a gente começa a construção da casa, que é a construção do todo o planejamento. E o que poderia não aprovar ou não viabilizar? Uma pessoa, olha, não viabilizou para você, por exemplo. Olha, pessoas que têm interesse em montar esse sistema para fraudar credores, por exemplo. Você está devendo alguma pessoa e você tem um apartamento no seu nome.
corre-se o risco dessa pessoa, você não pagar essa pessoa ir lá e penhorar o seu apartamento. Sim. Certo? Muito comum também. Muito Nesse comum. Brasilzão aqui, isso é muito comum. Muito comum. Penhorar o apartamento, penhorar sua casa, penhorar seu terreno. E aí muita gente recorre a isso para fugir de credores. Então isso a gente faz também na entrevista. No dia da entrevista a gente pergunta isso aí. Tem Tá gente devendo pra alguém aí? Exatamente. Uma outra coisa muito comum também é para deserdar pessoas. Às vezes a pessoa tem um filho fora do casamento e alguém quer montar este sistema para falar, olha, eu quero tirar tudo e não quero deixar para aquela pessoa lá também. Então, isso também... Então, a gente faz todas essas séries de perguntas para entender com qual finalidade você quer montar isso aqui, né? E aí sim, a gente, sendo tudo aprovado, a gente dá seguimento no processo. Ah, então, Okay? então tudo tem que ter um porquê. Um porquê. Né? Uhum. Tem que ter uma explicação, tem que ter uma viabilidade, né? Então, perfeito, muito bom. Isso aí é algo transparente, né? E sempre... É muito comum, Éder, o pessoal querer, como você falou aí, tem credor, fraudar ter filho fora do casamento. É muito comum isso? Já teve casos aí de colegas nossos, que trabalha junto aí com a gente, já contou alguns casos aí de querer deserdar pessoas. Então... Mas assim, mesmo a pessoa agora, voltando à empresa. Então, suponhamos que ele tem um rapaz, tem um filho fora do casamento, por exemplo. Certo. Mas ele registrou, tá tudo certo ali. Sim. Ele vai ter a empresa dele. Certo. Na montagem da empresa, esse filho, mesmo sendo fora do casamento, ele não tem que ter uma cota da empresa? Sim, tem que ter, exatamente. Então, isso é uma das coisas que a gente pergunta na sessão de viabilidade, na entrevista, para saber, olha, todos os herdeiros estão compreendidos aqui? Então, a gente monta, a gente passa um formulário para a pessoa preencher. Quais são os herdeiros, quais são os bens, qual a intenção, que parte você quer deixar para cada um. Então, a gente passa todo um formulário e no final a gente pergunta, não tem ninguém de fora? Porque se tiver, aí tá o errado. sistema juridicamente não funciona. Não funciona? Não funciona. Entendi. Tem que Entendeu? estar tudo amarradinho. Tudo amarradinho, tá? Então é isso, tem que estar tudo organizado. Uma outra coisa é que, quando eu falo da sessão de viabilidade, vira e mexe, uma vez a cada... a gente faz um evento, uma vez a cada 6 meses. Eu faço um evento onde eu dou uma aula, eu dou um treinamento e explico para as pessoas como que funciona. E ao final dessa aula, desse treinamento, a gente faz o convite para as pessoas que querem fazer esse planejamento. Então, a gente consegue aí até como que eu posso dizer? Uns acordos mais acessíveis devido ao volume, né, de pessoas fazendo o sistema. Agora, se for fora dessas temporadas que a gente faz, e aí sim o sistema se torna um pouco mais caro para montar. Entendi. Tá? E falando, você falou que conseguiu, né, reduzir muitos impostos, né, valor de impostos. Né? Explica melhor, como que nós montando uma empresa a empresa será a dona de determinados bens, como que a gente vai deixar de pagar impostos? Ou pagaremos menos impostos, por exemplo, fazendo esse sistema? Certo. Vou citar, então, alguns exemplos. Por exemplo, se você não fizer o planejamento e o seu apartamento você for passar para suas filhas, neste momento, no ato de passar o seu apartamento para suas filhas, você pode pagar até 8% de imposto. Seria, então, sei lá, seu apartamento vale 1 milhão, será pago 80 mil em impostos. Mais a parte dos... Que tipo de imposto? O imposto de doação. Se eu fizer a doação. Chama ITCMD. É o imposto que todos os estados cobram. Minas Gerais cobra, São Paulo cobra, Goiás, Bahia. Todos os estados cobram um imposto que se chama ITCMD. Que é 8% do valor do imóvel. Ele pode ser até 8%. Até 8%. Até 8%. Tá. Alguns estados são 4%, outros são 5%, outros são 8%. Aqui, no estado de São Paulo são 8%. Se eu não me engano, acho que é 5%. 5%. 5%. Tá. E tem o ITBI também. O ITBI já é um imposto municipal, né? O ITBI é para venda. Ah, tá. Então, nesse caso, não entraria o ITBI. Não entra o ITBI, já é só o ITCMD. Entendi. Então, um apartamento de 1 milhão, por exemplo, pode se pagar até 80 mil. Perfeito. De imposto. Se montar esse sistema, esses 80 mil pode cair para 4 mil.
ao montar o sistema, o planejamento. Um outro exemplo é pessoas que alugam imóveis. Nesse exemplo que você deu há um tempo atrás, tem 5 imóveis. Os 5 imóveis estão alugados. Sim. Se a pessoa não fizer nada, ela vai pagar hoje 27% de imposto de renda, 27,5%. Do valor do aluguel. Do valor do aluguel, se a pessoa não fizer nada. Ao montar este sistema, esse imposto cai de 27,5% para 6%. Por quê? Porque aí quem vai alugar já não é mais a pessoa física. É a pessoa Quem jurídica. vai alugar é uma pessoa jurídica que tem um negócio de aluguel de imóveis. E lá dentro da pessoa jurídica, a gente consegue alguns benefícios que estão escondidos dentro da lei para reduzir a tributação para 6%. Entendi. Que a pessoa física vai pagar imposto de renda 27,5%, ponto final. Exatamente. E aí uma holding, né? A holding ela vai administrar imóveis, então ela pode alugar. Pode alugar os imóveis, exatamente. Nós conhecemos, na verdade são vários franqueadores, né? Que a gente muito envolvido em franquia. Então existem muitos casos de franqueadores no Brasil, de diversas redes, que o franqueador, por exemplo, compra um imóvel para o franqueado, né? Só que aí o franqueado monta a unidade, vai operar a unidade normalmente. Só que o imóvel é do franqueador. Certo. Mas aí é uma holding, né? Uma holding de imóveis, não da empresa franqueadora, e sim a holding que administra esses imóveis. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, tá? A gente quando a gente faz o planejamento, a gente precisa tomar esse cuidado de que os imóveis, eles têm que estar separados do negócio. Por exemplo, a empresa franqueadora. Sim. Separado. O imóvel não pode estar no nome da empresa franqueadora, tem que estar no nome de uma segunda empresa. Isso, uma segunda empresa. Isso para quê? Para a gente separar os negócios. Vai que lá na frente, essa franqueadora não vai muito bem, não dá muito certo, começa a dever impostos, dever dívidas trabalhistas, etc. Ou vai fechando unidade. Ou vai fechando, exatamente. Se tiver dívidas, essas dívidas podem resbalar nos bens, daqueles bens que estão alugados. Então a gente joga isso para uma outra empresa completamente distinta que administra esses bens. E aí, obviamente, paga menos imposto ao receber aluguel, por exemplo. Ao receber aluguel, tá? Outra coisa muito comum, produtor rural. Existem produtores rurais aí que começam a crescer, produtores médios aí, pagando 10% de imposto, 12%, 15% de imposto. Quando se faz esse planejamento, pode-se chegar a 1,8%. De 15 para 1,8%. Então já teve colegas nossos que fizeram planejamento para alguns grandes produtores aí, conseguiram economia para 1,8%. Muito montando o interessante. sistema. Exatamente. Rapaz, que legal. Aprendi bastante com você aqui. Outra coisa. Tá para sair uma reforma tributária aí. Eu vim acompanhando. Tô sendo sincero, não tenho tanta informação de como tá rolando a reforma tributária no Legislativo, né, na Câmara dos Deputados, mas vai acontecer. Não sei se vai acontecer esse ano, ou se vai ser o ano que vem, enfim. Ano que vem pode ser que não, que é um ano de eleição. Ou se não for esse ano, vai ser depois da próxima eleição. Mas enfim, em algum momento vai acontecer. E aí, o que esse sistema, o que a reforma tributária pode afetar esse sistema? Ou não vai afetar em nada? Vai afetar sim. Vai afetar? Vai. Esse sistema, essa reforma tributária, ela está mudando diversas coisas, diversos impostos aí, eliminando alguns, criando outros. E desculpa. E uma das coisas que está sendo feita é mexendo-se alguns recursos para evitar, inclusive, os planejamentos. Tá? Então, essa mudança ela vai ocorrer. A gente não sabe ao certo o que ainda, o impacto em termos de números e de percentuais, mas a gente já sabe de algumas mudanças que estão ocorrendo para evitar que o planejamento seja feito. Por exemplo, lembra que eu te falei dos impostos, do imposto sobre doação? Imposto sobre ação, sim. Imposto sobre doação. Então, quando transfere... Até 8% lá, né? Que pode ser até 8%. Então, quando transfere o apartamento que está no seu nome para o nome das suas filhas, paga-se um imposto, que é o ITCMD. Esse ITCMD hoje, cada estado tributa de uma forma. Minas, por exemplo, é 4%. São Paulo pode chegar a 5%. Amazonas, 2%. Alguns estados lá do norte. Cada estado tem 2%. E a reforma tributária já veio para unificar. Falou assim, agora todo mundo vai tributar igual. E essa tributação agora vai ser escalonada.
começa com 4. Se o patrimônio for um pouco mais caro, vai para 6. Se for um pouco mais caro, vai para 8. E cogita-se a hipótese deste imposto chegar a 20%. Lembra que nós falamos de 8? Rapaz, lembra. Até 8, né? Que é a lei atual. Até 8, isso. Cogita-se a hipótese de chegar até 20. Até 20. Agora, com essa mudança. E daí vai escalonando, uma régua. Exatamente. Então, hoje, com as circunstâncias que a gente tem hoje, a gente consegue montar o planejamento com base nas leis que a gente tem hoje. Sim. Ao mudar essas leis, após a reforma tributária... Aí vai ter que reavaliar. Precisamos reavaliar. Então, pode se tornar mais difícil. Então, é o que a gente fala. Quem chega primeiro, bebe água limpa. É isso aí. No Mineirês do Éder. Exatamente. Gente, gostaram? Éder, vamos deixar nos seus contatos aqui. Ó, vamos colocar aqui na tela. Vamos. Olha só, o site, telefone, todos os contatos para você, meu amigo internauta, empreendedor, você que está nos assistindo desde o primeiro episódio aqui do Ranking Cast. Vale muito a pena conhecer o trabalho do Éder, trabalho da Elfin Consultoria, inclusive para entender mais sobre o planejamento familiar, patrimonial familiar, que é muito interessante isso daí, já pensando no futuro, né, Éder? Já pensando no futuro. Então, quem quiser saber um pouco mais, eu sei que em 50 minutos, 1 hora, é difícil da pessoa entender esse cenário, mas todos os dias eu estou levando conteúdos, estou deixando conteúdos nas redes para informar o cidadão brasileiro. Então, nós temos nosso Instagram, eder.holding, Facebook também, eder.holding. Tem o meu site, que lá todos os dias a gente coloca artigos direcionados a isso, www.edermiranda.com.br, e a rede do nosso escritório de contabilidade e consultoria, que é elfem.consultoria. Com M no final, Elfem com M de Maria, .consultoria. Legal, meu amigo. Que legal, gostei desse trabalho diferente, um trabalho diferenciado que o Éder vem realizando aí. Parabéns por essas conquistas. Eu que agradeço, Rodrigo, o convite aí. Que você vem fazendo já com diversos clientes. E aí atendendo o cliente do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Então fica a dica. Até fora do Brasil. Até fora do Brasil fora também. Do Brasil. Montar holding. Fora do Brasil. Aí a holding se chama offshore. Offshore, verdade. Offshore. Empresas fora do Brasil, offshore. Éder, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme conversar contigo. Prazer. Sua simpatia, sua inteligência. Você deixou um legado aqui no nosso Ranking Cast com um conteúdo muito interessante. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Ranking Cast fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!